Olá pessoal, boa noite, um feliz sábado a todos. Nós estamos em mais uma reflexão, um estudo breve sobre a lição da escola sabatina do terceiro trimestre, e nesta semana nós estudamos sobre apostasia e intercessão. Terceiro trimestre, lição de número 10 da semana de 6 a 12 de setembro. Bom, a lição fala de um ponto alto do povo de Israel no deserto. É o momento que na semana passada nós refrisamos sobre e falamos e estudamos sobre o momento em que Deus convoca os líderes, os anciãos do povo de Israel a subir ao monte. Ele promove um banquete, um momento célebre, né? E nesse momento agora Moisés passou 40 dias e 40 noites reservado diretamente com o Senhor. E eles vem tratando justamente uma das questões primordiais da vida do cristianismo, né? E fala muito sobre a apostasia, a intercessão e, no meio disso tudo, a idolatria, né? O texto base, para que nós possamos memorizar, estudar, entender e lembrar um pouco sobre esse tema é: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Em Êxodo capítulo 32, versos 31 e 32. O verso traz amplamente, né, toda a situação, e fragmentado a gente consegue entender mais ou menos os passos daquele momento. E a lição traz essa reflexão profundamente, né? Ela começa com uma introdução de várias perguntas dos porquês, né, dos motivos. Mas é interessante a gente refrisar em curto prazo, para que o vídeo não fique muito longo, sobre alguns pontos cruciais nesse momento. Fala sobre liderança, fala sobre a intercessão, sobre o afastamento do povo, sobre o pedido de Moisés, sobre a ação de Moisés e o posicionamento de Arão, e principalmente o posicionamento do povo. Todas essas peças, todos esses personagens, eles trazem profunda reflexão sobre a nossa espiritualidade, o nosso cristianismo, né? E é interessante sobre o primeiro ponto que eu gosto de liderar, inclusive é um assunto que eu gosto muito, que é sobre a liderança. E nesse momento nós entendemos o papel de Moisés e entendemos que não são todos que têm o caráter de liderança. E Arão, infelizmente, foi um exemplo de uma pessoa que não soube lidar num momento tão difícil que, claro, se fosse qualquer um de nós também, teríamos um pouco de dificuldade. Imagine só estar diante de um povo grande, de uma nação, e eles tomam uma decisão, eles se movimentam, eles se mobilizam, e você, como substituto ou líder interino, agora se vê numa situação difícil entre confrontar as decisões do povo e entre aceitar a decisão do povo. E o povo começou a se mobilizar. Para que vocês entendam o contexto, Moisés passou a ficar muitos dias, né? E o povo, por sua cultura, e isso é uma coisa que a lição vai aprofundar, eu não vou me estender muito nesse assunto, mas vejam só que era um povo que ainda não estava entendendo o desejo de Deus para eles, né? Como um povo escolhido. E esse povo ainda tinha raízes da sua cultura, de sua terra natal, e trouxe isso para este momento alto. Nesse momento alto, a liderança ficou em Queche, a liderança de Arão, e ele infelizmente tomou uma das piores decisões que ele poderia tomar, né, diante do povo de Israel. E aí a lição fala sobre a idolatria do mal, e eu acho interessante refrisar sobre a questão de o povo agora ter que visualizar, fazer, criar com suas próprias mãos dos ouros que eles estavam trazendo, e falar para Arão: nós precisamos de um Deus. Moisés, a Bíblia até conta em alguns comentários, esse homem já morreu, Deus nos abandonou, então nós temos que ter um Deus que representa para nós a libertação, em outras palavras. E a lição traz alguns itens muito interessantes, que é sobre a questão da referência que o povo de Israel tinha. Eles fizeram um bezerro semelhante a um deus touro, que era uma cultura pagã dos egípcios, que se chamava Apis, né? Ou então a deusa vaca, que é Hathor, que era uma das culturas egípcias. Então, essa questão de trazer para as mãos, né, do povo de Israel algum símbolo, e é nesse caso um Deus. Então eles estavam se apostatando
E o que é apostasia? O que é apostatando? Estavam querendo ficar mais longe do amor de Deus, de deixar de ter o temor pelo Deus vivo e poderoso. Então eles tomaram essa decisão. Arão cruzou os braços, e praticamente cruzou os braços para a primícia da liderança de Moisés, e estendeu os braços com medo e temor e para ajudar ao povo. Então, assim, ele cedeu de certa forma, né? Então foram corrompidos, tiveram sua idolatria, a ira de Deus ia recair sobre eles, e Deus, de certa forma, no meio de passar as tábuas ali para Moisés, até falou: o povo se rebelou, Moisés. E Deus, com sua ira, até que iria fazer algum tipo de justiça ou castigo, e Moisés entra como intercessor. E vocês lembram que lá no Êxodo 32, capítulo 31 e 32, Moisés intervém pelo povo, é o intercessor, né, para entender a situação do povo de Israel e ali intermediar sobre os seus atos mediante a Deus, né? Mediante a Deus. E ele faz essa intercessão, remetendo também ao sacrifício que seria pago mais na frente, né, pelo próprio Jesus Cristo. Então a lição também retrata sobre pontos altos e mostra Moisés fazendo esse símbolo. E uma das coisas que eu quero trazer também é sobre a questão do perdão, né? E a lição comenta sobre Êxodo 32, verso 32, a palavra traduzida como perdoar também significa carregar ou tomar sobre, né? Assim diz a lição no verso alto ali de quinta-feira no estudo, e ela enfatiza, Isaías 53, 53, verso 4, aplica o mesmo verbo a Jesus. Certamente, abre aspas, certamente ele tomou sobre si, carregou sobre si as nossas enfermidades. Que revelação poderosa sobre o processo de salvação e perdão, e o que custou a Deus nos salvar. Então, queridos, essa é a breve recapitulação da lição. Fala de pontos muito altos. Acredito que vai dar muitos comentários, participações, e que você reflita também sobre, né, essa questão de nós estamos sendo moldados a todo tempo, e no centro da nossa vida precisa estar algo que nos molde, que nos dê uma direção, que nos dê um sentido, em alguém que nós podemos servir em nome dele, e não há para onde escapar. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de alguém, e então, quando se entende isso, ele não é o centro de tudo, ele se torna aquilo que ele vive, ele se torna aquilo que ele segue, ele se torna aquilo que ele lê, aquilo que ele obtém para a sua vida como verdade intrínseca e verdadeira, o centro de sua vida. Então nós somos feitos para manter dentro dos nossos corações alguma coisa santa, ou alguma coisa em nossos corações. Então as outras pessoas não posso dizer outros tipos de coisa, mas a lição cita vários outros tipos de idolatria, e o que é a reflexão mais profunda é que nós precisamos entender: Deus nos criou e Ele nos quer como seus filhos, né? Ele trouxe todas as ferramentas possíveis para que fosse necessário e tangível, possível, que os seus filhos mantivessem a sua fidelidade, a sua aliança com Ele, pois Ele é o Deus Criador e Todo-Poderoso, né? Então a lição traz este estudo, e peço a todos que possam refletir nessas palavras. E mais uma vez, finalizando aqui o nosso estudo, sigam o nosso canal F3 da Vida, né, que fala sobre fé, finanças e foco. Sigam no YouTube. A todos um ótimo sábado na presença do nosso Deus. Graça e paz a todos.